Ele é Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glórias a Deus. Amém, igreja? Uma boa tarde a todos. Vamos sentar em nome de Jesus. Graças a Deus, é mais uma tarde de vitória e de bênçãos que Deus vai manifestar. Isso é uma certeza. Quando colocamos a fé para fora, quando confiamos, quando acreditamos, não tem o porquê Deus não abençoar. Agora que você nunca se esqueça das mensagens que você tem aprendido, da palavra que você tem ouvido, para que você não perca aquilo que Deus tem falado com você e tem prometido à tua vida. Você deve viver as promessas de Deus. Você tem o direito de vivê-las. Agora não esqueça, como foi falado ontem, a eficácia de Satanás, ou seja, ele sabe fazer a coisa, nunca se esqueça disso. E saiba agir dentro da palavra contra toda a eficácia dele, contra toda a artimanha dele, contra tudo que ele prepara contra nós. Saiba agir contra. Saiba, seja inteligente na palavra de Deus, usa ela assim ao teu favor, coloca ela em seu favor, haja na confiança, porque você pode vencer. Quantas coisas? Todas. Toda e qualquer batalha, seja pessoal, seja familiar, seja de negócio, de finança, de saúde, de casamento, do que for, você pode. Pastor, tem uma causa aí que já está anos presa e eu não consigo. Põe na mão de Deus, ora, determina, persevera, insiste, confia que o milagre vem. A vitória vem. Mas não esquece, a eficácia de Satanás é terrível. E todo tempo ele não vai ficar quieto. Ele vai se levantar para te amarrar, para te querer tirar a fé, querer falar que ele é mais forte, ou seja, não é que ele vai chegar e dizer, eu sou o diabo, sou mais poderoso, não é isso. Mas como que ele faz isso? Trazendo situações. É aquela luta que você está lutando e parece que você está perdendo ela. É aquela batalha que você está batalhando e parece que você já perdeu. O diagnóstico até de algum especialista foi horrível. E agora? E agora continua confiando, continua crendo, continua na fé, continua na determinação. Lembra sempre de Abraão. Abraão creu contra a esperança. Ele acreditou contra qualquer evidência do que era contrário à fé que ele tinha nas promessas que Deus dava para ele. Não esquece disso. Coloca isso ao teu favor. Eu vou usar a minha fé e eu vou ser muito abençoado em tudo aquilo que é promessa de Deus. Abraão agiu desse jeito. E desse jeito ele foi abençoado. Dessa maneira ele recebeu a vitória. Ele teve inimigos, teve batalhas, teve lutas, mas confiou em todo o tempo. E quando nós confiamos, nos apegamos em Deus, não há batalha que Deus não nos faça triunfar. Todas as batalhas nós triunfamos. Basta olhar para Ele e confiar nele. Amém? Tem uma mensagem na Bíblia Sagrada, no livro de Josué, capítulo 10. Vamos lá, abre a Bíblia Sagrada. Vamos aprender mais de Deus aqui. Nós vamos ter até uma simulação daqui a pouco, desse assunto, dessa mensagem, e você vai, para que você entenda até um pouco melhor do que vai ser pregado. Você preste bastante atenção em primeiro lugar, naquilo que eu vou explicar, e depois você vê com os olhos aí a encenação. Josué 10. Hoje lá em Guma foi uma chuva de milagre. Chuva de milagre, chuva de milagres. Teve um monte de pessoa na hora curada. Tinha uma mocinha, ela devia ter o quê? Uns 12 anos de idade. 2 caroços, um em cada pé. Sumiu os 2 na hora. Aonde que eu tinha caroço? Tinha mais uma com caroço.
Onde que era, amor? Cadê minha mulher? Onde que era? Aonde? No braço? Eu não lembro. Sei que era mais um. Era mais ou menos aqui no como é que chama esse negócio aqui? No pulso. Ela disse que tinha um caroço há quase um ano e foi curada. Amém? E aí teve outros milagres. Aí Deus me deu a revelação na hora. Foi alguém que está com uma queimação da metade do umbigo para as costas. Está queimando tudo aí. E na hora da oração queimou ainda mais, mas agora você está bem. Aí eu falei, cadê essa pessoa? Aí a esposa do pastor contou que ela estava com uma dor aqui, sarou. Mas ainda não foi aquilo que foi falado. Aí daqui a pouco eu fiquei sabendo só depois no final do culto. Que uma jovem na igreja chamou a esposa do pastor e disse para ela, eu não contei na hora que o pastor falou, porque eu ainda estava sentindo alguma coisinha, mas agora passou tudo. Depois, por favor, passe a ele. Eu estava sentindo essa dor exatamente do jeito que ele falou. Mas Deus mostrou muito claro essa dor que a pessoa estava sentindo. E quando Deus mostra é porque é algo grave. Que Deus fez o milagre sem a pessoa perceber. Tinha gente que há uma semana estava com dor de cabeça. Uma semana. Mas dor de cabeça forte, foi curada. Teve outra que chegou na igreja, dor de cabeça veio e começou a bater nela. E na hora da oração foi curada. E outros milagres mais. E eu tenho certeza que outros mais ainda aconteceram. E eu creio que daqui uns dias nós vamos ter coisa bonita para contar. E orei até para esterilidade, né? No caso de Esther, no caso de esterilidade, Esther combina, né? No caso de Sara, que eu falei sobre Abraão e tudo, e eu tenho certeza que Deus operou. Por quê? Porque depois, eu não sabia, a esposa do pastor contou no e-mail para minha esposa, que tinha uma jovem, um casal jovem, que quer filho, e ela não podia engravidar. E estava no culto eles. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia. E essa direção eu creio que nós vamos ouvir esse testemunho ainda. Amém? É milagre um atrás do outro. Por quê? O povo despertou a fé. Deus falou muito sobre isso lá e o povo despertou. Quando desperta, basta orar e crer. O milagre vem na hora. Amém, igreja? Vai ser diferente aqui agora? Quem vai ser abençoado aqui? Oh, glória a Deus. Então vamos à palavra de Deus, Josué 10. Vamos entender aqui. Os irmãos, só quando eu pedir, tá? Versículo 4. Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. Eles e todos os seus exércitos e sitiaram a Gideon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedã. Diga amém, Jesus. Vamos entender isso aqui, daqui a pouco a gente continua. O povo estava se reunindo, os inimigos, e 5 reis com seu exército se uniram para ir contra um povo que tinha feito aliança com Josué. E esse povo sabia quem que era Josué, um homem de Deus, uma pessoa de Deus. Esses reis se comungaram e disseram: vamos se levantar antes que eles venham tomar nosso lugar. Vamos lá e vamos guerrear e acabar com eles todos. Se reuniram, foram contra
contra o povo, e eles vieram então, sitiaram aquela cidade. Uns homens foram mandados até Josué, não eram bobos, sabiam quem era Josué. Quando chegaram a Josué, disseram: Josué, não deixa a gente não, hein? Vem com a gente e ajuda nessa batalha que não está fácil. Igreja, quando você está numa batalha e de repente, vamos dizer, você está lutando, você está batalhando, mas você está sendo sitiado. O que é isso? Você está sendo muitas vezes oprimido. Você está numa situação que parece que não tem jeito, não tem saída. Tudo está cercando você e querendo impedir a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Irmão, seja inteligente. Você é inteligente, pastor? É. Faça como o povo. Vai lá chamar Josué. Chama Josué. Eles sabiam em quem se apoiar, em quem confiar. Você tem que saber em quem se apoiar e em quem confiar. Hoje, vamos dizer assim, aqui na igreja tem um Josué. Aqui na igreja tem homens valorosos com Josué, como os homens valorosos subiram com eles. E tem os homens de guerra com Josué. Vamos dizer que o pastor, o seu pastor é Josué. Vamos dizer que os auxiliares, os pastores, são os valentes. E os obreiros, os homens de guerra. E estamos prontos a entrar com você na batalha. Estamos prontos para, junto de ti, levar você à vitória, através do conselho, da palavra e da oração, através da batalha espiritual, que somos capacitados por Deus para isso. De repente você vai e busca, puxa, não estou alcançando. Aí você faz o quê? Se desanima? Consulta um estranho? Vai atrás daquilo que não te ajuda? Tenta fazer pelas suas mãos, do seu jeito, da sua maneira, que é uma maneira antiga, é a maneira do passado, que sempre deu errado? Não, pastor, algumas vezes deu certo. Será que deu certo? Se tivesse dado certo, estava dando certo até hoje. As coisas que dão certo não são para acabar, são para se manter. Mas muitas vezes a pessoa, ela pega o quê? Busca ajuda aonde? Aonde não deve. Busca ajuda e conselho aonde não é aconselhado ela buscar. E o diabo, ele é tão astuto, que ele, como nós aprendemos ontem, a eficácia dele, ele coloca muitas vezes situações que a pessoa não consegue olhar para nenhum lado mais e começa a buscar apoio e ajuda naquilo ou naquele que não vai ajudá-la. Pelo contrário, quantas vezes você já chegou e se abriu de repente com uma pessoa aí fora e essa pessoa te desanimou? Quantas vezes de repente você pediu conselho para alguém lá de fora e essa pessoa, em vez de incentivar a fazer o certo, te incentivou o errado? Quantas vezes de repente você aí buscou consultar, como foi falado ontem, horóscopo, cartomância, cartomancia. Você de repente buscou uns negócios aí que você viu que não dá certo. Você viu que não é desse jeito. Não, pastor, mas eu fiquei sabendo aí de um pregador que, olha, o homem é quente a coisa lá, hein? Ele revela até a roupa que você está usando de baixo. Opa, então eu não vou lá não. Ô pastor, o que é isso? O que é isso? Eu pergunto o que é isso. Você não tem que buscar ajuda naquele que está lá do outro lado. Você tem que buscar ajuda com quem você tem aliança. Amém, igreja? Com quem está junto com você na batalha. Agora eu te pergunto, meu irmão, por que Deus está insistindo tanto nessa mensagem? Se vier na tua cabeça um pensamento, o pastor é inteligente, o pastor é esperto. Ele vai preparando para ir puxando. Aí vai atraindo. Esse cara aí, não sei não, hein? Se vier esse pensamento, é a eficácia de Satanás contra a sua vida, eu te garanto isso. Não é o pastor querendo te atrair, não, meu irmão. É o pastor fazendo papel de pastor, te ensinando. E dizendo a você
eis-me aqui para batalhar contigo. Bobo eu seria se eu quisesse fazer algo ruim e ainda me oferecer para estar do teu lado. Por quê? Seria derrotado junto. Mas se eu digo, vamos estar junto, por que Deus está insistindo nisso? Porque Deus muitas vezes nos olha, nos assiste e vê quantos caminhos errados estamos buscando ou pensando em buscar, e Deus já vem falar logo. Fala, não faz isso. Não vai por esse caminho. Sai dele, vem cá, procura o meu servo, ele vai te ajudar. Dá ouvidos ao que ele tem dito e segue. Dá atenção ao que você tem aprendido e faz. Por quê? Porque ele está com você. É uma aliança que nós formamos em Deus. Para guerrear, batalhar as batalhas e ver você vencedor. Diga graças a Deus. Você vence. Você é abençoado. Você vai abençoar muitos outros lá fora. Você vai falar de Jesus. Você vai proclamar Jesus. Pessoas vão se converter por tua causa. Porque viram o seu testemunho. Irmão, isso é só coisa boa que acontece. Quando? Quando nós damos atenção ao que Deus nos dirige. Tem que dar atenção ao que Deus fala. Vamos ler aqui o versículo. Vai para o versículo. Não, peraí. Versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os homens valorosos. Eles sabiam que era Josué, confiavam que Josué era de Deus, apressadamente correram a ele e disseram: livra-nos, ajuda-nos. Não, ou seja, não deixa a gente não. Eles pegaram no pé de Josué. Pode pegar, irmão. Pega no pé do seu pastor. Pastor, eu quero a sua ajuda, eu preciso da sua oração. Os homens valorosos de guerra, pega no nosso pé, irmãos. Eu quero, eu preciso. E quando você faz isso, você me ajuda. Ajuda? Ajuda. Ajuda o quê, pastor? A cada vez mais pôr a fé para fora, a cada vez mais lutar e me manter firme, cada vez mais ter uma responsabilidade de saber que eu tenho a responsabilidade de ir junto com você na batalha para que você vença. Agora, é claro, quando a voz de comando é dada, tem que ser obedecida. Não adianta ser diferente. Pastor, me ajuda. Tá, te ajudo. Vem comigo pela direita. Não, pastor, eu vou pela esquerda. Aí vem cair no buraco. Eu não disse para você ir comigo pela direita? Por que você foi pela esquerda? Porque eu achei que era melhor. Aí quebra a cara. Eles não fizeram isso. Eles foram junto com Josué. Tiveram junto com Josué. Seguiram a instrução dele. Aí tiveram a vitória. Amém? Eu tenho certeza que se nós seguirmos essa direção que Deus está dando, se você colocar isso firme no teu coração e na tua cabeça, não buscar nada que é contra o que Deus fala, ou até mesmo conselhos naqueles que muitas vezes não quer o seu mal, mas ele não tem a capacidade para te dar o conselho. Ele não sabe da tua vida o que se passa. Ele não sabe, mas nem o senhor, eu sei. Não, o senhor não sabe, sei. Posso não saber aqui, ó, na carne, mas no espírito eu sei. Como que o senhor sabe? Quando eu oro por você. Quando a palavra vem, fala direto ao teu coração. Não, mas não é o Senhor, é Deus. Então é Deus. É Deus usando o homem de Deus para trazer o discernimento e falar contigo. Quantas vezes a gente vai fazer uma oração em casa, no escritório, dobra o joelho, começa a orar, e vem nitidamente uma pessoa no coração. Vem outra, vem outra, vem outra. E começamos a orar naquela batalha. E quantas vezes nós ouvimos depois a pessoa dizer assim: olha, eu estava numa luta assim, 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 e tal, 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 e de repente eu consegui minha vitória. Eu falei: oh, aleluia. A gente não chega e fica espalhando, oh, não, mas olha, eu orei por você. Eu orei, porque eu senti. Se nós fizermos isso, é perigoso
que entre no coração ou da pessoa, ou até no nosso, uma certa exaltação. Um certo, tá vendo? Mas é claro que você venceu. Eu clamei, eu orei por você, porque Deus colocou você no meu coração lá na quinta-feira à noite, quando eu estava clamando ao meu Deus, e Ele falou comigo, e eu clamei por sua vida. Quantas vezes, irmãos, Deus já pôs no coração alguém que a gente pegou e um simples telefonema. Poxa, pastor, está realmente precisando desse telefonema? É? Vamos fazer uma oração. E quantos que Deus pôs no coração? O que foi? Não, está tudo bem. Tá sim. Posso orar? Pode. Orar. Sumiu da igreja. Deus, Ele vai e tenta ainda ajudar. Usa pessoas para isso. E a pessoa, naquela hora, ao invés de ser sincera e abrir o coração, se fecha. Pior besteira que faz. Pois tropeça, vai penar aí na vida aí, vai buscar ajuda de repente em outros sentidos e não vai encontrar aquilo que Deus realmente queria fazer na vida dela. Vale a pena? Não vale. Tem que abrir os olhos e buscar. Deus, eu quero o Senhor comigo, eu quero a ajuda do meu pastor, eu quero a ajuda dos obreiros dessa igreja. Eu vou vencer em nome de Jesus. Vamos ler o versículo 12. 12, pastor, é o 12. Vamos ler o 9, o 10 e depois o 12. Depois a gente lê o 11. E Josué lhe sobreveio de repente, 9. Porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. Vai no 12 agora, já a gente volta para o 11. Então Josué falou ao Senhor, ele orou, falou com Deus, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. Olha o versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se envigou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Diga amém, Jesus. O sol parou, a lua parou, porque Josué deu ordem na sua oração. Você crê nisso? Você acredita? Se você acredita, glória a Deus. Se você não acredita, eu digo glória a Deus também, porque eu acredito. Mas é uma pena se você não acredita. Porque essa é a palavra de Deus que aconteceu. Aconteceu, está escrito. Eu não duvido, eu creio. O sol parou, pastor. A lua, ou seja, deu aquela pausa, parou o tempo, parou. Por causa da voz de um homem. A oração de um justo, a Bíblia fala, ela é eficaz. Ela tem muito em seus efeitos. Amém, igreja? Como é que você vê o diabo? O diabo, ele é eficaz, ele é forte, ele é maldoso demais. E sabe fazer o trabalho dele, não sabe? Sabe ou não sabe? O diabo, ele apronta poucas e boas. Apronta ou não apronta? Ele tem poder para fazer muita coisa. Ou não? Tem. A Bíblia fala que ele tem poder para se transformar até em anjo de luz. Sinais e maravilhas semelhantes ao Altíssimo. É bíblico isso. Está escrito. Ele é eficaz e é astuto. Aí eu te pergunto, mas e a nossa oração a Deus? Com fé, confiança e certeza. Não é eficaz? É muito mais eficaz. O diabo não só se levanta contra mim e contra você, porque ele te quer. Não é só por isso. É porque ele nos teme. Ah, pastor, não exagera. O quê? O diabo teme o povo de Deus, meu irmão.
Quando Jesus chegava na província, nos lugares que havia demônio, o que eles faziam? Se prostravam. Que vieste fazer? Vieste nos perturbar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, nos deixe em paz. Com medo eles fugiam de Jesus. Quando uma pessoa de Deus chega num lugar que tem trevas, o diabo treme. Porque a luz chegou naquele lugar, naquela hora. E aí o que ele faz? Se acovarda? Não. Ele se agrupa. Se agrupa? Se agrupa numa falange, numa legião de demônios, para se levantarem, maquinarem contra a nossa vida. Para impedir a nossa caminhada. Para impedir as nossas vitórias e bênçãos. Por isso, tanta luta, igreja. Tanta batalha para algumas coisas. Mas quando se fica firme, se confia, a vitória é 100% certa. Amém, igreja? Diga a pessoa do seu lado, a vitória é 100% certa. Mas quando que é 100%? Quando se fica firme, ouvindo a palavra, confiando nela, buscando socorro no seu pastor, nos homens valorosos que está com o seu pastor na sua igreja. Aí você pode alcançar socorro e ajuda. Josué não nos deixa não, Josué, vem junto. Amém, vamos juntos. Senhor, a peleja é feia. 5 reis, irmão. 5 reis. 5 reis. Era muita gente. Por quê? 5 reis, fora o grupo, o exército dos reis, que se juntaram contra eles, sitiaram eles, oprimiram eles, vieram ao redor deles, fecharam o cerco. Aos olhos humanos, eles iam morrer todos, iriam perder. E Deus permitiu? Permitiu. E aí depois, o que aconteceu? Vai da atitude da pessoa, a atitude que ela vai tomar, a atitude que ela vai agir. Gênesis, vamos lá, não era para ir não, mas vamos. Gênesis. Gênesis o quê? Gênesis, você sabe onde está Gênesis? Gênesis, espera aí. Gênesis. Gênesis 4. Versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher. Ela concebeu e, tendo dado à luz a Caim, disse: alcancei do Senhor no varão. Tornou a dar à luz a um filho, seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Pelo que irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. 6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que tiraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Diga amém, Jesus. Se procederes bem, você vence. Se procederes mal, o pecado te vence. Foi isso que Deus falou para Caim. O que Caim fez? Simplesmente isso. Deus falou com ele. Eu sei o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou passando.
Eu sei da minha vida. Eu estou irado. Eu vou matar Abel. Foi e matou. Procedeu errado. Mas Deus foi claro. Se proceder bem, você vai ser aceito. Eu vou aceitar a tua oferta. Mas se proceder mal, esquece. E procedeu mal. Amém, igreja? Primeiro homicídio da terra. Que coisa. Mas Deus sempre avisa antes. E fala antes. Deus está falando contigo. Quanta coisa já passou na tua cabeça aí? Deus está falando contigo. Quantas bobagens você já pensou esses dias aí? Deus está falando contigo. Se proceder direitinho, vitória. Se proceder do teu jeito, aí é contigo. Amém? Então, no meio de uma batalha, no meio de uma luta, conforme procedermos, teremos a resposta. O povo ficou sitiado, ficou ali, oprimido pelo inimigo. Pegaram ali, vai lá, fala com Josué. Opa, subiram. Josué, não nos abandona não, vamos lá. O que aconteceu? Isso. Então, Josué, vamos. Homens valorosos, homens de guerra, vamos lá. Desceram a peleja, derrotaram os inimigos. Até que o sol parou, a lua parou, e eles venceram todos os inimigos. Diga graças a Deus. Vamos ver essa encenação aqui, e depois nós vamos orar. É rapidinho a encenação. É 2 palitos. Vai lá. Presta bastante atenção aí que os irmãos vão fazer. Para você. É essa mensagem que foi pregada para você. Sobre Josué. Vamos ler o versículo 5. Lê junto comigo. Versículo 5. Abriu aí? Josué 10, 5. Abre aí, Josué 10, 5. Show? Então se ajuntaram e lê comigo. 1, 2, 3. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon, e pelejaram contra ela. Cadê o povo da cidade, que vai ser oprimido? Sol, fica aqui, Sol. O povo vê melhor você. Cadê a lua? Fica desse lado aqui, ó. Perto daqui da caixa de som aqui em cima, ó. Isso. Aí, ó. Essa é a lua. Esse é o sol. Isso. Eles vão estar mexendo o sol e a lua. Pega em cima, baixa põe embaixo isso. Com a cabeça. Quase. Isso. Está mexendo o sol e a lua. Simboliza que o sol não está parado nem a lua. Vamos lá. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, ele e todos seus exércitos, sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos,
porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Cadê os que pediram ajuda a Josué, irmãos? Isso, pede ajuda a Josué. Encena aí, meus irmãos. Vai lá, meus irmãos. Larga a timidez de lado. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu até a Zeca e a Maquedá. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus amorreu na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de todos seus inimigos. Agora eu volto para o 11. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais que morreram nas pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Mata todo mundo aí, povo de Deus! A Josué não quis matar ninguém. Vamos ler o versículo 14, irmãos? Todos juntos? 1, 2, 3. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o nome dele, igreja. Louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. Amém, igreja? É só para você entender, entrar mais na sua cabeça. Foi muito pior que isso, é claro. Aqui, ó, a encenação rápida para você compreender. Quando o exército inimigo, não importa o número dele que se levante, os homens de Deus e os valentes de guerra é o que vencem a batalha. Não importa se pessoas foram lá no centro de Macumba, em vários, e fizeram um trabalho contra a sua vida. Não importa se lá no passado alguém olhou para você e disse assim: eu te amaldiçoo, você não vai ser feliz nunca no casamento, você é isso, você é aquilo. Isso não importa. Se hoje você está em Jesus, basta tomar sua posição, conforme nós lemos em Gênesis, fazer o que é correto e ser abençoado. Só isso. Pastor, o meu marido disse: não te largo, mas também você vai sofrer o resto da tua vida ao meu lado. Amarra esse demônio, põe ele por terra e toma posse da sua vitória em nome de Jesus. Pastor, é difícil, por isso nós estamos aqui. Para pregar a palavra de Deus e para lhe ajudar em oração. Para repreender os demônios. Para lutar ao seu lado e levar você à vitória como Josué levou o povo à vitória. Basta você dar atenção a isso. Fechar todas as portas para o inimigo e abrir todas as portas para os teus amigos. Fechar todas as portas que vem para dizer para você que não é bem assim, que não é bem dessa forma, não faça bem isso porque não é bem desse jeito. Fechar todas essas portas e dar atenção. Fala, pastor, o que eu devo fazer? Você deve fazer isso, isso, isso. Farei, pastor. Deus falando aqui com você sobre tantos assuntos. Nossa, mas eu vou ter que fazer uma grande renúncia. Faça, porque vai valer a pena.
E você vai testemunhar. É isso que eu estou dizendo agora. Pastor, eu vou ter que colocar o meu corpo a uma certa escravidão, se eu tiver que fazer isso que o senhor está falando. Eu vou ter que servir eu vou ter que combater contra os meus desejos e vontades carnais. Vai valer a pena? Vai. Porque você vai ter uma vitória rápida. Logo, rápida. Porque você vai estar procedendo da forma que Deus está pedindo para você proceder. Diga graças a Deus. Mas vem vir a tentação. Vai. E você vai proceder certo e vai vencer a tentação. Vai vir a afronta? Vai. Você vai enfrentar a afronta e vai vencer ela em nome de Jesus. E quando o negócio estiver quase para explodir, não. Antes de explodir, se precisar, pastor, pastora, homens de Deus, mulheres de Deus, ajuda eu aqui. O que foi? Está difícil. O que foi? Ajuda-me. Ore por mim, me ajude em oração. Nós vamos te ajudar. Até você ter a sua completa vitória aqui. A de lá é contigo. O céu é contigo. Essa aqui eu posso te ajudar. Essa aqui eu posso lutar com você lado a lado. Agora entrar no céu é você. Não tem como eu te arrastar lá para dentro. Mas eu estou aqui para ensinar. Estamos aqui para lhe dar a vitória. Para lhe fazer um vencedor. Confia, creia, coloca a tua fé para fora. Aquilo que o pastor é usado para dar uma direção para você, faz. Quando o pastor falar sobre um assunto aqui, tocou o teu coração, se lança. Se lança e confia em Deus. Seja para o que for, para tirar algo da sua vida, para ser fiel a Deus em algum compromisso, algum voto, alguma oferta, para renunciar a muitas coisas, ou algumas coisas, e se lança, porque vai valer a pena. Tem desejos da nossa vida que só nos atrapalham, só nos amarram, só nos impede que a bênção do Senhor venha 100% em nós. Só faz isso, isso não é bom. É aquela vontade da carne, da mente, dos olhos, do ouvido. É aquele desejo que a pessoa tem, e que se ela não combater, aquilo vai destruí-la. Aquilo vai acabar com a vida dela. Aquilo vai destruir a vida dela. Se ela não tomar uma posição, lutar, é luta? É. Combater, é combate? É. Se ela não persistir e dizer, eu vou combater, eu vou vencer, eu vou conseguir em nome de Jesus. Se ela isso não fizer, ela não alcança a vitória dela. Por quê? Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Ele tem prazer no valente, no corajoso, no homem e na mulher de Deus que age pela fé, que alcança a vitória. Se precisar escravizar o corpo, escravize. Se precisar escravizar o desejo, escravize ele. Mas que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Amém, igreja? Coloca isso para Deus e faz isso. Confia e você vai ver a grande vitória rápida acontecendo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, nós vamos orar. E nessa oração, põe para fora o que está impedindo. Joga por terra o que está amarrando você. Tira da sua vida agora. Reconhece o que está errado. Não tenha vergonha diante de Deus. Você de repente tem vergonha de chegar para mim e dizer? Vergonha de chegar para a pastora, de chegar para um dos irmãos valorosos aqui e dizer algo? Mas para Deus não tenha nenhuma vergonha. Porque Ele te conhece e sabe da tua vida no mais íntimo dela. Então se rasga para Deus. Coloca para fora. Renuncia esse desejo errado. Esses pensamentos malignos. Renuncia. Põe para fora. Deus, Ele não vai pegar a tigela, a farinha, o leite, o ovo, botar lá dentro, bater, fazer o bolo e pôr na sua boca. Deus não vai fazer isso. Isso quem tem que fazer é você. Quem tem que jogar farinha, o ovo e bater e colocar é você. Agora, quando você tirar o bolo, abençoá-lo, aí é diferente. Aí Deus faz a parte dele. A bênção vem. Você pode comer ele à vontade. Amém? Quando você de repente chegar ali, não pastor, Deus tem que fazer por mim. Tem coisa que Deus quer fazer. Mas primeiro você precisa fazer algo. Primeiro, alguma atitude você tem que ter. Quando Abraão foi chamado para oferecer Isaac, ele não titubeou. Naquele momento, Deus pôde dar para ele, fazer dele pai de uma grande nação.
Ele é tido e conhecido na Bíblia como patriarca da fé. O patriarca da fé. O homem que mostrou ao mundo todo o que realmente é fé. O homem exemplo que mostrou a cada um de nós o que é fé, determinação e confiança. Quando ele ouviu Deus chamá-lo, ele logo disse: eis-me aqui. Sai, Abraão, da tua terra, sai da tua parentela e vai. Vou para onde, Senhor? Para um lugar que eu lhe mostrarei. Mas, Senhor, como é que é esse lugar? Vai, Abraão. Sim, Senhor, eu vou. Ele não perguntou, ele não duvidou. Seus familiares acharam estranho. Ele não se importou e ele foi. Diga graças a Deus. Ele foi. Ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse. Ele foi. Irmão, Deus está te chamando para ir. Deus quer que você largue as suas coisas erradas. Deus quer que você deixe para trás o seu passado. E que você comece a viver segundo a direção e o mandamento e a palavra dele hoje. Esquece o que passou. Joga por terra, enterra. E começa a viver uma nova vida. Obedece tudo, meu irmão. Obedece tudo. Nós não temos doutrina. Mas se tivesse, vamos dizer que tem. Olha, todo domingo aqui, todo homem tem que vir de terno e gravata. Tem que ser assim a partir de hoje. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz isso e vai te abençoar nisso. Então tá bom, eu farei. Melhor ainda, nem pergunta. Ah, o pastor falou, vou confiar. O senhor está querendo dizer confiar 100%. É isso mesmo. Precisa. Precisa. Para quê? Para que as bênçãos venham rápido. Para que as coisas aconteçam rápidas. Então o que está ruim, põe para fora agora. O que te prende ainda, põe para fora. E quantas coisas são difíceis? Muitas, pastor. Põe para fora elas. Pede força para Deus. Pede ajuda. Aí Deus vai dizer para você assim: filho meu, filha minha, se proceder bem, vou te aceitar, eu vou te dar toda a força necessária. Mas o proceder tem que ser teu. Irmão, fez o procedimento certo? Pronto. Aí o demais já vai ficar bem mais fácil, bem mais tranquilo. Bem mais fácil de fazer. É só tomar a atitude certa naquilo que Deus está falando. É renunciar aquilo que precisa ser renunciado. E confiar no Senhor completamente. 100%. Você não precisa de outra fonte, só dele. Vamos orar? Fique de pé. Rasga a tua vida e o teu coração. Rasga a tua vida para o Senhor. Os irmãos vão louvar um hino muito lindo, que declara que nós temos o direito à nossa vitória, que nós podemos viver as promessas de Deus. E que você possa nessa oração, nessa canção orar. Aproveita. Está o barulho dos instrumentos. Está as vozes cantando. Deixa eles louvarem. É para você orar. Não vai ter nem telão aqui não. É para você orar agora. Aproveita esse momento e ora. Fala com Deus e se rasga. Amém? Feche os olhos. Pensa firme no Senhor e vamos falar com o Pai. Aleluia. Oh, Pai, venha abençoar a tua igreja, Senhor. Oh, Jesus. Eu guardo sua promessa em minha vida. Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante, corro no estádio pra alcançar. Eu tremo em minhas mãos, como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos.
como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Eu guardo sua promessa em minha vida. Como será quando ela chegar? Estou a cada dia confiante, corro no estádio pra alcançar o prêmio em minhas mãos, como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. Como José, que aguentou ser humilhado pelos seus irmãos, assim como Josué, que deteve até a lua no vale de Aijalon. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor venha ajudar cada vida. Pai, vem fortalecer cada vida, Senhor. Pai, que assim, meu Deus, como José foi fortalecido naquele buraco, assim como Josué foi fortalecido nessa batalha, assim como Davi, Senhor, o teu anjo estava lá com ele na cova, assim como Sadraque, Mesaque, Abidnego, que o teu anjo, Jesus, eu creio, estava ali naquela hora. Oh, o Senhor está aqui agora. Deus, eu te peço que o seu anjo, Deus, eu te peço que a tua unção esteja com ele, com ela, comigo, com cada um de nós em todo momento da nossa vida, em cada renúncia, Pai, em cada batalha, Pai. Deus, tem coisas que não são fáceis. Deus, tem momentos da vida que não são fáceis. Meu Deus, tem renúncia que não é fácil, mas vale a pena, Pai. Vale a pena porque nos traz a vitória verdadeira.
Meu Deus, o prazer momentâneo da carne traz morte. Oh, mas o prazer, meu Deus, do Espírito, da palavra de Deus, traz vida eterna. Oh, Pai, que nós vamos ter força, sabedoria para caminhar e vencer, porque a Tua palavra nos garante que nós não somos tentados além do que possamos suportar. Então, Deus, o que for engano de Satanás, trazendo na mente dele e dela, você não consegue, você não vai aguentar, você vai cair. Pai, que esse mal caia por terra em nome de Jesus, que essa mentira de Satanás é que caia por terra e haja no corpo, na vida, na caminhada desse homem, dessa mulher, essa força, a força, meu Pai, a força, meu Deus, que faz com que nós venhamos vencer. Pai, a força de saber que nós podemos e temos o direito de viver as Tuas promessas. Oh Deus amado, meu Pai querido, eu peço, Senhor, fortalece ele, fortalece ela, fortalece, meu Deus, essa pessoa na caminhada. E, meu Deus, que ela tenha rejeição pelo pecado, e ela tenha, meu Pai, apego e amor pela santidade. Deus, ajuda nós todos aqui vencermos qualquer tipo de tentação que se levante. Ajude, meu Deus, essa pessoa a vencer sentimentos, vencer, meu Deus, coisas que vêm na mente ou no coração. Ajuda, meu Pai, ela a vencer tudo que ela sabe que tem que vencer. Ajuda, Senhor, ajuda, eu te peço. Meu Deus, como pastor, meu Deus, como aquele que zela por essa alma, eu te peço. Ajuda ele, Pai, ajuda ela, Pai. Eu te peço, Deus, dá força. Eu te peço, Deus, derrama unção. Eu te peço, Deus, ajuda ele amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da nossa vida. Ajuda ele, Pai, ajuda ela, Pai, ajuda essa pessoa a vencer essa luta em casa com o marido, ajuda ela a ser sábia. Ajuda ela, Pai, a usar a Tua palavra em favor dela e converter aquele marido. Ajuda ele, meu Pai, a ser usado por Deus para converter o filho, a filha, a esposa. Deus, ajuda esse que o Senhor tem um chamado para ser obreiro, essa que o Senhor tem um chamado para ser obreira, a vencer, meu Deus, as lutas, os obstáculos. Meu Pai, se colocar reto e poder, Senhor, ser mais um guerreiro nessa obra. Oh, Senhor, ajuda esse que o Senhor quer fazer crescer, que o Senhor quer prosperar, para que ele e ela venham a ser coluna, para que venham ser, meu Deus, fortes, colunas na obra, financeiramente. Então, Pai, ajuda eles a vencer qualquer guerra, qualquer batalha, e dá essa força, Pai, envia essa bênção, Pai. Oh Deus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor sabe cada batalha, o Senhor conhece cada luta dessa pessoa. Então eu te peço, vem ajudá-la, vem fortalecê-la, vem levantá-la, Pai. Oh Deus, levanta essa pessoa, Pai. Oh igreja, creia, confia, acredita e age na fé. Oh Deus, Ele fala para ti: se procederes bens, eu vou te aceitar. Se procederes bens, eu vou liberar a bênção que você tem para receber. Oh igreja, creia, igreja, confia, porque essa é a certeza que nos mantém de pé, essa é a fé que nos mantém de fé, saber que nós podemos viver as promessas, saber que nós podemos viver a palavra de Deus, saber que nós podemos viver tudo isso que Deus tem para nós. Oh, canta lá, machuri, canta lá, macheia, oh, decanta lá, massuri, canta, elibarabalabassurianda, oh, decala, macheia, suriante, canta lá, maia, oh, declare agora, é isso que me faz vencer, a força que me faz vencer, saber que eu posso viver as tuas promessas. Oh, declara isso, declara com fé, oh, decanta lá macheias, Pai, oh, dele machuri, canta lá maia, oh, declare isso, declare em nome de Jesus. Oh Pai, que maravilha, oh, podemos viver, Senhor, declara, igreja, é saber, aleluia, que os teus planos eu posso viver. O que me
é saber, aleluia, que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber, aleluia, que os teus planos eu posso viver. Levante as mãos e declare com fé. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Podemos viver, Pai. O que me faz vencer é saber, aleluia, que os teus planos eu posso viver. O que me faz vencer é saber que os teus planos eu posso viver. Levante as suas mãos e diga: Jesus, eu posso viver os teus planos na minha vida. Muito obrigado, Senhor. Vamos aplaudir, igreja. Louvado seja o nosso Senhor, aleluia. Oh, glórias a ti, papai. Louvado seja o Senhor, Pai, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Oh, louvado seja o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. Amém, igreja? Você pode ou não pode? Viver os planos de Deus? Desfrutar deles? Pode? Em nome de Jesus? Então se esforça. Esforça-te, tem bom ânimo, eu te ajudo. Diz a palavra, o Senhor está pronto para te ajudar. Esforça-te, tem bom ânimo. O pastor está pronto para te ajudar também, irmão. Mas faz por onde, meu irmão? Faz como um filho que alegra o pai, quando dá ouvido e se esforça. Faz isso. Eu não tenho idade aqui para ser pai de nenhum de vocês, marmanjão aí. Mas que você possa se demonstrar como um filho que vem alegrar o coração do pai e o coração do pastor. Para que o pastor possa te ajudar ainda mais, meu irmão. Que eu possa, como diz a palavra de Deus, cuidar da sua vida, cuidar de você como ovelha, com tranquilidade, com prazer. É bíblico isso. E não gemendo que isso não seria útil, diz a palavra. O pastor tem que ter as ovelhas, né? Ou pelo menos, vamos dizer, 99% delas, tranquilas e calmas. Aí 1% que vim, você me ajuda a cuidar delas. E aí o trabalho vai se mantendo, prosperando, crescendo. De almas, eu falo, de almas. Deus vai acrescentando e multiplicando. Era assim na época dos apóstolos. Amém? Então vamos estar juntos, irmãos, que nós podemos vencer. Podemos chegar a grandes vitórias. E a maior delas, a nossa salvação. Amém? Porque você tem um valor, não tem? Diga a pessoa do seu lado, você tem um grande valor. Não diga com mais fé, você tem um grande valor. Isso, então vamos declarar isso? Vamos lá. Com fé. Bem bonito, hein? Para Jesus. O que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que vocês têm. Eu venho falar do valor que vocês têm.
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga a pessoa do seu lado: você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Valorize o que você tem. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Vocês são importantes para Ele. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste ser complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Cadê os obreiros falando com o povo aí? O Espírito Santo se move em você. Vai no seu irmão da direita, no seu irmão da esquerda, vai no outro corredor, vem aqui na frente, diga para o seu irmão o valor que ele tem. Oh, nós somos valorosos para Deus. Foi pago com o sangue do Filho dele. A nossa vida, aleluia, se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em vocês. Vocês têm um valor, o Espírito Santo se move em vocês. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em vocês. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em vocês. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho um valor, o Espírito Santo se move em mim. Eu tenho valor. Diga: Espírito Santo, eu creio, o Senhor se move na minha vida e eu tenho um grande valor ao Senhor. Obrigado, Deus. Amém. Vamos aplaudi-lo, Ele merece. Oh, obrigado, Senhor. Essa festa é para ti, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Glórias ao teu nome. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, igreja? Pode apertar a mão da pessoa do seu lado e dizer para ela: você tem um grande valor para Deus. Aleluia. Você nem imagina o quanto. Isso.
Aleluia. Pode sentar, povo de Deus. Obrigado, Jesus. Que você nunca jogue fora esse valor. Se mantenha assim valoroso na santidade e na palavra dele, andando e caminhando. E por mais que pareça difícil, por mais que muitas vezes difícil, nós podemos vencer. Jesus, ele foi bem claro quando ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Mas aí ele exortou: tende bom ânimo, tende força, se esforce, creia, tenha força de vontade, tenha fé. Eu venci e vós também vão vencer. Vós também vencereis. Vocês também vão vencer. Creia, coloque essa fé para fora. Lembre-se, Jesus foi ao deserto ser tentado pelo diabo. O diabo chegou até ele para tentá-lo. Lembre-se, Jesus, ele se angustiou num certo momento que ele sabia que se aproximava a cruz para ele. Ele suou até suor de sangue, de tanto ali que ele orava, buscava a presença de Deus, e a angústia foi tão forte que até suor de sangue saiu dele. O que ele sentiu dentro de si não foi fácil. Aquele sentimento que Jesus sentiu, nenhum de nós nunca sentimos. Nunca. Porque a própria medicina diz que há um sentimento dentro da pessoa que há a possibilidade, sim, dela suar sangue, ela transpirar sangue, de tanta aflição no espírito. Jesus, ele estava aflito naquela hora. Ele estava num sentimento que eu não espero nunca sentir isso. Não espero mesmo. Porque eu fico imaginando como deve ter sido horrível naquela hora. Mas ele suportou. Ele sentiu por mim e por você tudo isso. Foi difícil para ele? Foi. Não foi fácil. A pessoa diz: foi filho de Deus, foi fácil. Não foi não, irmão. Ele era sangue, carne, como eu e como você. Ele tinha fome e sede como nós temos. E ainda assim 40 dias e 40 noites jejuando. Tudo isso por uma causa. Nós. Por causa de nós. E ele não cobrou nada da gente para isso. Foi por completo amor. Por isso que em Coríntios diz: eu posso ter o que for. Eu posso alcançar tudo. Mas se eu não tiver amor, de nada vale. Porque o amor permanece e fica. Tudo nesse mundo passa e vai passar. Tudo, 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 tudo. A única coisa que vai permanecer, o amor. Então que o amor tenha no seu coração, esteja mantido, firme e forte. O amor, primeiro, a Deus. E fique pensando, medite no amor. Que amor que eu tenho para o meu Deus. Não é o amor de você se jogar na frente de um carro, não é isso. O sacrifício já foi feito. Mas é o amor principal. Entrega, santidade, andar na sua verdade. Essa é a maior prova de amor a Ele. Amar a Deus é obedecer o mandamento dEle. É seguir o que Ele ensina e fala para a gente. Essa é a maior demonstração de amor. Porque se você seguir a palavra, você vai dar para Deus o que? Santidade. E a santidade é o que Ele espera de nós. Porque é a santidade que nos deixa as portas dos céus totalmente abertas, para que entramos por ela. E o nosso lugarzinho está preparado lá. Amém? Nosso lugar está pronto. E não é quarto, sala, cozinha, banheiro, kitnet não, viu? É um céu inteiro nos esperando. Tem espaço para dedéu. É largo lá, é grande. Para todos nós vivemos eternamente. Amém? Vamos chegar lá. Amém? Que bom. Você que está em casa, medite nessa palavra, ande nela. Se você ouviu ela agora, pega depois que estiver gravado, ouve de novo. Se você está assistindo gravado, assista aí 2, 3 vezes, você vai ver o quanto vai falar com você. E precisando da gente, por favor, não hesite, venha nos procurar. Se você precisava de um Josué, eu acredito que na Igreja da Graça você encontra vários Josués de Deus. Vários homens e mulheres de Deus prontos a te abençoar e te ajudar. Procure uma de nossas igrejas, ligue para nós vamos te ajudar. Tá bom? Deus te abençoe. Forte abraço. Tchau. Amém. Amém.